seus filhos para juntos adorarmos o nome santo, excelso, poderoso do Senhor nosso Deus. Como eu sempre digo para os irmãos, é um privilégio quando nós podemos terminar o dia na casa do Senhor. E nós somos privilegiados hoje porque estamos terminando o nosso dia adorando ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma rápida reflexão para os irmãos, para tanto quero convidá-los que abram as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Nós vamos ler esse texto sagrado enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia Sagrada para acompanhar a leitura. Eu quero, com muita alegria, registrar a presença conosco, Pastor Paulo, sua esposa Lucimara. Pastor Paulo, está de pé, a esposa, ali está a nossa irmã. Também o nosso irmão presbítero Diego, sua esposa, irmã Eliane. Muito bem, nossos irmãos servem a Deus no nosso ministério aqui no setor vizinho de Igaratá. E é uma alegria tê-los conosco nesta noite. Irmãos, estão alegres em receber nossos irmãos? Digo comigo amém. Amém. Glória a Deus. Essa igreja tem como hábito abraçar os seus visitantes. Mas em função do momento que estamos atravessando e das recomendações das autoridades médicas e sanitárias, eu quero pedir aos nossos nobres visitantes que sintam-se abraçados por esta igreja. Glória a Deus. Mas nós vamos cantar aquele hino de saudação e com este cântico nós estaremos expressando nossa alegria, contentamento em poder tê-los conosco. Que bom que você veio neste lugar, a sua presença vem nos alegrar. Há uma bênção de Deus para você, que bom que você veio receber. Que bom que você veio receber. Que bom que você veio neste lugar, a sua presença vem nos alegrar. Há uma bênção de Deus para você, que bom que você veio receber. Que bom que você veio receber. São bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós queremos convidar para fazermos uma leitura responsiva desse capítulo. São 13 versículos. Eu lerei o primeiro versículo e os demais irmãos, monitorado pelo pastor Aparecido, estarão lendo o versículo seguinte, e assim nós vamos ler o capítulo 13. Os nossos irmãos que estão recebendo essa reflexão através da internet, que Deus abençoe grandemente você, e que a palavra de Deus, através do seu Espírito Santo, alcance você também aí no seu lar, na sua casa. Glória a Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado,
e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, nem se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento. Glória a Deus. O tema, se você gosta de anotar, o tema da nossa reflexão esta noite é procedimento versus sentimento. Glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina que o nosso relacionamento com Deus, nós servimos a Deus principalmente, prioritariamente, através dos nossos sentimentos. Paulo, em uma das suas cartas aos Efésios, ele escreveu dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo Deus não serve por usurpação ser igual a Deus. Aleluia. Mas aniquilou-se a si mesmo até a forma de homem. E sendo achado na forma do homem, humilhou-se até a morte e a morte de cruz, para que em seu nome todos os joelhos se dobrem. Então Jesus, ele nos deu o exemplo que nós devemos servir a Deus prioritariamente com o nosso sentimento. Eu sei que o texto que nós acabamos de ler, sem dúvida nenhuma, é um texto muito conhecido de todos nós que lemos a palavra de Deus. Mas esse texto destaca em diversos aspectos o valor do sentimento. Glória a Deus. E compara o sentimento com alguns procedimentos que a gente pode fazer. Esses procedimentos, estas ações, elas podem até às vezes impactar os homens por fora. Elas podem muitas vezes trazer uma falsa impressão daquele que assim o faz. Aleluia. Mas a Deus ninguém engana. Deus conhece todas as coisas. Deus nos conhece não pelo exterior, não pela vista, mas Ele conhece realmente aquilo que nós somos. Então, para servir a Deus, nós precisamos ter um sentimento de quem está comprometido com Deus e com a sua palavra. E eu sempre digo que quando isso acontece, você não precisa ser fiscalizado por ninguém na sua maneira de servir a Deus. Você não precisa estar perto de ninguém. Aleluia. Não precisa ser conhecido de ninguém. Você não precisa sair com a sua identificação por fora, dizendo: olha,
eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Você não precisa disso. Aleluia, você tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Aleluia, pode ser que ninguém te conheça, pode ser que você esteja num lugar que você nunca foi e ninguém lá nunca te viu, nem ouviu falar de você. Mas se esse sentimento estiver presente na sua vida, nada vai fazer você mudar o seu comportamento, a sua postura, o seu compromisso de servir ao Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas infelizmente há muitos que querem impressionar através de procedimentos. E através de procedimento, às vezes ele é mais perfeito do que os outros. Às vezes ele é mais santo do que os outros. Às vezes ele se apresenta de uma tal maneira que ele é superior aos outros. Mas o seu sentimento não é esse. Pelo contrário, o seu sentimento é aquele sentimento tão somente de causar impressão às pessoas que estão vendo, que o acompanham. Mas não existe o sentimento de compromisso com Deus, sentimento de compromisso com a palavra de Deus. E é isso que Deus usa Paulo através do capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios. O tema, o epígrafe dessa carta é a suprema excelência do amor. Aleluia. E o irmão sabe que amor, na verdade, é um substantivo abstrato. O amor é sentimento. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Quando você faz as coisas pelo sentimento, é diferente de quando você faz as coisas simplesmente pelo procedimento. Tem pessoas que parecem que eles têm na sua mente dizendo: eu preciso provar para fulano, para ciclano, para A ou para B que eu sou isso, que eu sou aquilo. Quando você tem o sentimento, você não precisa provar. Os seus atos vão demonstrar. Você não precisa ficar se esforçando para provar A ou B, isso ou aquilo. Não. O seu dia a dia, as decisões que você toma no seu cotidiano, elas vão demonstrar, aleluia, o sentimento que você tem, aleluia, para servir ao Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, quando nós lemos esse capítulo, nós vamos ver realmente isto presente em cada versículo desse capítulo. E nós vamos entender aqui que Paulo, quando Deus usa Paulo, aleluia, ele usa Paulo e diz aqui que, nas palavras que Deus usa Paulo, que quando ele começou a fazer isso, quando ele amadureceu, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E aqui, certamente, nós vamos entender que Paulo aqui não estava falando de idade cronológica. Aleluia. Que na idade cronológica, aqui no Brasil, quando a pessoa completa 18 anos, ele já tem idade de ser adulto. Aleluia. Mas tem gente com 30, 40, 50 que ainda é menino. Porque não é a idade cronológica. A idade cronológica é uma referência que a sociedade usa, baseado em alguns estudos que diz que a partir de 18 anos a pessoa já tem capacidade para tal. Como via de regra,
mas existem as exceções. Então Paulo aqui não estava se referindo à idade cronológica. E no plano espiritual, na vida espiritual, não é a idade cronológica que marca. Existem pessoas que dizem, olha, eu já estou aqui nesse lugar há 20 anos, há 30 anos, 40 anos, mas ainda é menino. Aleluia, ainda não amadureceu. Aleluia, Paulo diz, quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Essa mudança, aleluia, ela traz uma mudança de comportamento, de postura, uma mudança de visão, aleluia, das coisas. Aleluia, Paulo diz, quando eu cheguei a ser homem, eu deixei de lado, abandonei as coisas de menino. Mas quando eu era menino, aleluia, então eu falava, as minhas palavras eram de menino, aleluia, meus sentimentos eram de menino, tudo que eu discorria era de menino, aleluia. Que Deus nos abençoe, que nós possamos desenvolver espiritualmente, que não sejamos meninos espirituais, mas que sejamos homens, aleluia, capacitados por Deus para realizar a obra do Senhor nosso Deus. E aqui Paulo fala de algumas dessas ações que pode estar presente, ou que realmente, ou que com certeza estão presentes na nossa vida, que vão nos questionar se ainda somos meninos ou se já amadurecemos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Vejamos então, nesses poucos minutos que temos, aleluia, o que a palavra de Deus, o que Deus usa Paulo através da sua palavra. Ele começa falando sobre a espiritualidade do homem. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como sino que soa, como metal que soa e como sino que tine. Aleluia. O que Paulo está dizendo? A vida espiritual não consiste em barulhos. Aleluia. E talvez os irmãos já ouviram dizer, aleluia, nós que servimos a Deus e somos uma igreja pentecostal, nós não vivemos um cemitério, um lugar de silêncio. Aleluia, não. Nós vivemos com toda a liberdade, temos liberdade para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Mas o que o Senhor Deus está usando Paulo a dizer aqui, ele está dizendo o seguinte, que a nossa vida espiritual não está ligada exclusivamente em barulho. Aleluia. Tem barulho, aleluia, que é como um metal que soa, é como um sino que tine. Aleluia. O que nós precisamos realmente é ter um verdadeiro sentimento. Aleluia, que estamos servindo ao Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Paulo falando aí em outro texto sobre esse mesmo assunto, ele disse, olha, aleluia, se eu quiser, eu falo mais línguas estranhas do que todos vocês. Aleluia. Mas se eu for ter convosco somente falando em línguas estranhas, na verdade eu vou me edificar, mas os que me ouvem, se não houver intérprete, para que servirá para eles? Aleluia, glória ao nome do Senhor. E assim deve ser a nossa vida cristã. Nós devemos ter um sentimento de amor. Aleluia. O sentimento de amor, aleluia, faz com que nós amemos os nossos semelhantes, nos aproximemos dele, tenhamos piedade, aleluia, daqueles que estão caminhando a passos largos para a perdição, sem Deus, sem paz, sem salvação. Em outras palavras, Deus está dizendo para Paulo, não adianta você ser um crente dentro da igreja extremamente espiritual, que fala em línguas, e você não se preocupa com aqueles que estão lá fora, não se preocupa com aqueles que precisam de salvação. Aleluia, glória ao nome do Senhor.
Você está sendo como um sino que tine e como um metal que soa. Aleluia. Mas tenhamos o sentimento de amor. Aleluia. Para com aqueles que precisam realmente de entregar, de ter um encontro precioso com o Senhor, nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Glória ao nome do Senhor. A vida cristã não consiste em malabarismo, não consiste em movimentos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Às vezes eu fico ouvindo os nossos mestres ensinando, dizendo: olha, tem gente que chega lá no culto, pega, tira o paletó e joga, está cheio de gente caindo quando o paletó bate nele. Depois levanta, mesma coisa, não aconteceu nada. Movimentos. Aleluia. Aqueles que sopram e a gente começa a cair. Aleluia. Às vezes é só movimento. A vida cristã não é esta. Glória ao nome do Senhor. Nosso pastor José Wellington, ele conta que ele foi numa das suas viagens missionárias num país aqui vizinho. Ele foi orar, e se orou pela primeira pessoa. Acabou a mensagem, convidou o pessoal para frente, o pessoal veio, o pastor falou: não, vai, ora por esse pessoal. O pastor desceu, foi orar, pôs a mão na cabeça de um, caiu, pôs a mão na cabeça do outro, caiu, pôs a mão no terceiro, caiu. Ele disse: eu estou muito poderoso, não vou orar mais não. Aleluia. Porque aquele povo estava viciado. Já estava viciado. Quando orava, ele caía. Aleluia. Não era aquilo que significava que era poder, não. Eu vi em um determinado lugar, numa ocasião, também fora do Brasil, que alguns, até para ficar de bem com o chefe que ali estava, quando o chefe orava, eles caíam, até obreiros caíam, para agradar o chefe. Para agradar o chefe. E a palavra de Deus diz assim: olha, você pode até transportar os montes. Aleluia. Mas precisa ter o sentimento. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Se não tiver esse sentimento, aleluia. Eu citei aqui Paulo quando ele disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Qual era o sentimento do Senhor Jesus? Era curar os enfermos, ele curava os enfermos. Aleluia. Era fazer milagre, Jesus fazia milagre. Mas o sentimento de Jesus era servir, era dar a sua vida por aqueles que precisavam de salvação. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O sentimento de Jesus era outro. Nós vamos encontrar em algumas ocasiões o Senhor Jesus olhando para a multidão, como na multiplicação dos pães. Não é somente aí que aparece. Diz que Jesus olhou para a multidão e moveu-se de íntima compaixão, teve um sentimento muito grande por aquela multidão, porque eles andavam como ovelhas que não tinham pastor. Glória ao nome do Senhor, aleluia. A vida cristã tem que ser uma vida de sentimento de servir a Deus, de adorar a Deus. Eu faço isso, aleluia, não porque eu tenho um interesse que alguém ache, pense isso ou aquilo de mim, não. Aleluia, porque eu tenho um sentimento, aleluia, de compromisso com Deus e com a sua palavra. Aleluia, eu tenho um sentimento que teve em Cristo Jesus, aleluia, de amar as vidas. Aleluia, me esforçar, muitas vezes até investir para conquistar uma alma para o Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Quando falta o sentimento, aleluia, muitas vezes vir à igreja é uma questão de detalhe. Se der eu vou, se sobrar tempo eu vou, se eu não tiver outra coisa para fazer eu vou.
Mas aquele que tem sentimento de servir a Deus, ele diz: eu vou para adorar ao Senhor. Aleluia, eu vou para ter um encontro com Deus, eu vou para me alimentar com a sua santa e gloriosa palavra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, sentimento de servir ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Hoje está muito em voga, está na moda, aleluia, assistência social. E mais, muito, às vezes nem assistência social, o assistencialismo. Assistência social, não estamos aqui diante de uma palestra técnica, mas assistência social é diferente do assistencialismo. A assistência social, ela procura trazer soluções a longo, a médio e longo prazo. O assistencialismo, ele procura simplesmente tapar a necessidade emergente das pessoas. E há muitos que dizem que o assistencialismo, ele é prejudicial, porque às vezes ele vicia as pessoas. As pessoas ficam viciadas em receber uma esmola na rua, um prato de comida, e não se preocupam em resolver o seu problema de procurar um trabalho, estabilizar a sua vida. Não, tá bom, assim sempre vai ter alguém que vai me dar um prato de comida. Então há uma diferença entre assistência social e assistencialismo. Mas hoje está em voga esse assistencialismo, e muitas pessoas se destacam nisto. Aleluia. E Jesus até chama atenção, porque muitos estão dando daquilo que lhes sobra, mas eles não têm o sentimento de servir a Deus. Então o desejo dele é que os outros vejam ele fazendo alguma coisa, que ele receba elogio por aquilo que ele esteja fazendo, receba aplauso por aquilo que ele esteja fazendo. Nós não servimos a Deus para receber aplauso, nós servimos a Deus para ir morar nos céus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E aquele que tem um sentimento realmente de servir ao Senhor, aleluia, ele não vai dizer o seguinte: olha, eu vou ajudar o Antônio porque amanhã o Antônio vai me ajudar. Não, ele vai dizer: eu vou fazer isto porque eu sinto que eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar esta pessoa. Ele pode nunca reconhecer, pode nunca me agradecer, mas eu servi a Deus servindo a Ele. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, quando aquele que você serviu não te agradeceu, não vai fazer diferença para você. Aleluia, porque você não é mais menino, já deixou as coisas de menino de lado. Aleluia, não, quando é você, aleluia, ainda é menino, fulano de tal, eu fiz e agora olha o que ele me deu, olha como é que ele me pagou. Ele pague como ele quiser pagar. Eu fiz porque eu estou adorando ao Senhor, porque eu estou servindo ao Senhor, porque eu sou instrumento nas mãos de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, servir a Deus, aleluia, com sentimento e não com procedimento. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas infelizmente, meus irmãos, o tempo já foi. Aleluia. As horas passam rapidamente. Mas eu quero só ler mais um versículo para encerrar essa rápida reflexão. Diz assim: o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Aleluia. Quando você serve a Deus com sentimento, aleluia, você não importa, aleluia, se você está dando e alguém está te pagando com a moeda de sofrimento. Eu estou servindo ao Senhor. Aleluia. O amor é sofredor, o amor é benigno. Aleluia. Olha, eu estou fazendo bem
aleluia, e fulano está me perseguindo. Você vai continuar fazendo bem, aleluia, porque você não está servindo por reciprocidade. Você não está fazendo troca de favores. Você tem um sentimento de agradar a Deus, de servir ao Senhor, aleluia. Então você vai continuar fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo possa continuar falando forte, poderosamente em nossos corações, aleluia. Mas fique com essa reflexão, aleluia, procedimento versus sentimento. Você tem procurado servir a Deus com os seus procedimentos, aleluia, ou você tem um sentimento de servir a Deus e por isso você procede dessa forma, por isso você age dessa forma, não está buscando, aleluia, elogio, reciprocidade, está procurando agradar ao Senhor, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, aleluia, glória ao nome do Senhor, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, aleluia, até achar-se homem, tendo sido homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Nunca deixou de ser Deus, mas tinha o sentimento de servir, o sentimento de adorar, aleluia, glória ao nome do Senhor. Não estava preocupado se alguém ia dizer que ele era Deus, aleluia, muito pelo contrário, ele disse: eu vim aqui não para ser servido, mas eu vim aqui para servir, glória ao nome do Senhor, aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que o Espírito Santo possa continuar falando forte, poderosamente em nossos corações. Se você foi abençoado com esta mensagem, foi abençoado com essa reflexão, não se esqueça, mande para os seus amigos. Quem sabe a bênção que te alcançou vai alcançá-los também. Se você ainda não fez a sua inscrição em nossas páginas, AD Belém Atibaia, faça a sua inscrição, Instagram, Facebook, YouTube, o mesmo endereço. Lá você vai encontrar farto material para que você possa prosseguir servindo, adorando ao Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém. Glória a Deus. Pastor Aparecido.